Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do podcast. Para você que está nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui no Spotify e que também você possa avaliar os nossos episódios. Para você que está nos assistindo, é bem importante que você se inscreva aqui no canal do YouTube, sabe, né? Que para quem produz conteúdo, isso faz a diferença na hora de consumir. E hoje a gente está aqui com uma super nutricionista, a Nath Stedley. Nath, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo, né? Eu digo sempre com nós, mas é comigo. A Nath já tem mais de 20 mil mulheres como alunas e também já passa dos 600 mil seguidores, né, Nath? Já, isso mesmo. Dani, muito obrigada pelo convite em estar aqui. Sou tua seguidora, amo teu conteúdo. É um grande prazer para mim participar desse podcast. Ah, querida, obrigada. Nath, vamos lá então. Tu vem de uma família empreendedora, né? E tu não quis seguir se envolver com a família com a empresa da tua família. Como é que foi isso? Então, na minha família tem uma empresa de móveis e eu nunca tive interesse em fazer parte desse negócio. Eu passei boa parte da minha vida achando que eu queria ser dentista e no último ano do ensino médio, eu acabei decidindo ser nutricionista. Nunca mesmo tive interesse de empreender. Foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da minha carreira como nutricionista. Então, né, hoje estou aqui, mas não era o objetivo. E no último ano, tu decidiu ser nutri? Isso. Eu tive uma longa história de transtornos alimentares, problemas com comida. Isso permeou a minha adolescência inteira, a minha vida inteira. E eu até então, né? Até a adolescência. Então, eu achava que eu queria ser dentista. E aí, no último ano da escola, visto todos esses problemas com a alimentação, eu pensei, vou ser nutricionista. E fui. E aí, me inscrevi no vestibular, fiz faculdade, então, me encontrei na nutrição. E sigo aí até hoje. Que ano foi isso, Nath, que tu entrou na nutrição? Tu lembra? Eu entrei em 2006. Tá. E de 2000... E quando é que tu entrou no digital, de fato, assim? Eu me formei nutricionista, então, em 2010. Comecei a atuar em 2010 como nutricionista. E em 2014, eu comecei no digital no Instagram. Foi minha primeira ferramenta, foi no Instagram. Tá, e tu estava me falando antes. Como é que era o Instagram em 2014? Tem aquela frase que diz, né? Quando eu cheguei, era tudo mato, né? Era mais ou menos assim. Porque não existia live. Eu não tenho certeza se existia stories ou não. Porque foi bem na época do Snapchat. Lembro. Isso. Eu tinha Snapchat, mas eu não usava como nutricionista. Eu usava, a nível pessoal. E aí, então, eu resolvi fazer uma conta no Instagram, inspirada pela minha irmã, um dia na praia. E fiz uma conta no Instagram. Porque a tua irmã já tinha? Ela atuava? Ela já tinha Instagram, ela tinha uma loja de roupas na época, no shopping. E ela usava para publicar a vitrine, as peças de roupas e tudo mais. E aí ela me incentivou a criar uma conta no Instagram, mas não com o objetivo de falar sobre nutrição. Com o objetivo de ter a minha conta, como eu tinha Facebook, como eu tinha Snapchat, para usar a nível pessoal. E aí eu criei essa conta, então, e comecei a usar ela a nível pessoal. Na época não tinha live, stories eu não tenho certeza se tinha ou não. Eu tinha Facebook também, mas não existia página do Facebook. As coisas eram completamente diferentes na época, né? E aí, então, em 2014, eu entrei no Instagram. E depois eu comecei a produzir conteúdo uns 5, 6 meses depois. Isso faz 10 anos, né? Se tu for ver 2023 agora. Quase 10 anos. E na época, tu começou a produzir... Como é que foi essa produção de conteúdo, assim? Porque tu começou a atuar como nutricionista em 2010, no consultório. Isso. E atendia o quê? Mulheres, geralmente? Na época eu atendia, quando eu comecei em 2010, aquela coisa, né? Recém-formada. O que vier, sim, qualquer coisa que aparecer, eu pego e vou resolver. 2 braços, 2 pernas, tá falando. Isso. Se tiver dinheiro pra pagar e for uma boa pessoa, a gente faz o que precisa. E aí eu comecei a atender, então, todos os públicos. Mas acabava atendendo muito mais mulheres que queriam emagrecer. E realmente é a área que eu trabalho até hoje e é a área que eu sempre gostei. Do emagrecimento. A área do emagrecimento feminino. E aí, então, o que aconteceu em 2014 foi que, na verdade, em 2012, eu comecei a fazer mestrado, porque eu queria muito ser professora universitária, além de ter o consultório, então. E aí, então, em 2014, eu estava terminando o meu mestrado e surgiu um concurso para entrar numa universidade aqui na região para ser professora de nutrição. E eu estava terminando o mestrado. E aí eu fui super feliz fazer o concurso, eu já tinha feito 2 pós-graduações, eu já tinha uma boa experiência trabalhando em prefeitura, em restaurantes, eu já tinha um consultório com sucesso, eu já tinha feito meu nome como nutricionista. Já estava bem bombando. posicionada. Então assim, eu tinha quase certeza que eu seria chamada nesse concurso, porque eu sabia das minhas qualificações. Muito bem, fui fazer o concurso, fiz a prova prática, né, que era dar aula para outros professores, a prova do currículo. Fiquei super, tipo assim, eu vou passar.
Tenho certeza. Tenho certeza que eu vou passar. E aí, uma colega minha da época do mestrado, no laboratório que a gente fazia, também fez o concurso para nutrição numa outra área de nutrição. E aí, quando saiu a resposta, o edital, ia sair, era uma segunda-feira, tipo assim, 5 horas da tarde. A gente estava no laboratório do mestrado e a gente foi olhar o resultado do edital. E meu nome não estava lá na aprovação. E aquilo, assim, pra mim foi tipo assim... A minha vida acabou. Porque, assim, não vai abrir outra vaga tão cedo. É difícil ter vaga para professor universitário, né? Sim. As pessoas entram na carreira acadêmica, elas ficam até que se aposentem, né? E essa, pelo que eu entendi, era um concurso, isso? Isso era um concurso. E era uma instituição… Posso falar os nomes? Pode, vai. Então, na FSG, aqui em não, Caxias. perfeito. Pode falar, não tem problema. Entendi. Então, eu tinha que fazer o concurso para ser selecionado. E eu concorri com várias outras pessoas, né? E eu espiei o currículo de todas, né? Queria saber com quem que eu estava concorrendo. E eu tinha certeza que eu ia passar. Porque eu só conhecia, de fato, as minhas qualificações. E aí, então, quando eu vi que o meu nome não estava lá, eu fiquei, poxa, eu fiz todo esse mestrado, que foi muito difícil, foi um grande desafio. Onde é que tu fez, Natinho? Eu fiz na UX, na área de biotecnologia, que é bioquímica pura, com uma orientadora maravilhosa, mas super exigente, assim, foi uma coisa que me mudou muito, mexeu muito comigo. De que maneira? Mestrado. Primeiro que eu digo que eu aprendi a aprender quando eu fiz mestrado, porque ali é outra forma de aprender, porque tu trabalha com pesquisa. Então, é muito diferente daquilo que a gente faz na escola, daquilo que a gente faz na faculdade. O nível de exigência é muito maior. Tu tá sempre estudando em inglês, escrevendo em inglês. Então, acaba que me modificou muito nesse sentido, porque eu aprendi a aprender mesmo ali. E me modificou como profissional, porque a minha orientadora, embora muito rígida, ela me deu lições todos os dias. E o mestrado tu fez… Desculpa, né? Mas o mestrado tu fez para lecionar, com esse intuito, assim. Com o objetivo de me tornar professora universitária, né? Tá. E aí, quando eu não passei nesse concurso, então, a minha vida, assim, eu fiquei arrasada. Porque eu pensei que eu não teria mais outra oportunidade de dar aula, né? E aí, eu fiquei assim, eu morava na época aqui em Caxias, só eu e minha irmã. E eu chorei 2 dias. Querida. Assim… Tipo assim, deitada na cama, em posição fetal. Muito mal mesmo. Aí chegou um dia que a minha irmã falou, chega, acabou. Então não passou, então se tu não quer nem terminar o mestrado, não termina. Deu, agora chega de chorar. E daí eu falei, quer saber? É isso. Então, eu vou pensar se eu terminar o mestrado ou não, mas pra mim acabou. Então agora eu vou ser a melhor nutricionista da região. Agora todo mundo vai me conhecer. Eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou canalizar pra ser a melhor nutricionista, pra cobrar mais caro, pra ajudar mais pessoas. Eu quero a minha agenda lotada, eu quero que todo mundo saiba quem que eu sou. Eu quero ser a referência, né? E aí, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Como é que foi gravar o primeiro vídeo? Na época não tinha, né? Meu então, na Deus. época eu fazia post. Então, eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas eu peguei o Instagram e eu publiquei uma receita. A primeira coisa que eu fiz a nível de conteúdo, que não era foto pessoal, que tá ainda lá no meu Instagram, inclusive, se for descer no meu feed… Tem que descer bastante. Muito, são 6 mil publicações já, né? Tem as fotos, assim, que eu publicava pessoal, né? E depois a primeira receita. E aí, uma receita. Aí eu fiz outra receita. Aí outro dia eu publiquei uma dica, não sei o quê. E aí eu via que as pessoas, elas foram olhando pra isso. E aí chegou uma pessoa no meu consultório que viu no Instagram. Aí eu falei, então… Peraí. Então tem uma oportunidade nisso aqui. Paralela a isso, tu tava atendendo, e né? Eu tava já atendendo, o consultório já tava super bem. Eu já cobrava um preço muito bom por uma consulta. Eu já tinha sucesso no consultório, né? Pra minha surpresa, uns 20 dias depois de tudo isso, eu tava no consultório. E aí me ligam da FSG. Natália, vem aqui trazer o teu currículo, os teus documentos pra tua contratação. Eu falei… Tudo bom? Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, essa mulher… Ela deve ter ligado pra pessoa errada, né? Mas eu falei, moça, eu não passei no concurso. Eu acho que tu se enganou. E daí eu vi que ela ficou um tempo assim, em silêncio. Ela falou só 1 minuto. E ela me deixou esperando na linha. E eu falei, ai meu Deus, ela vai voltar dizendo, me desculpa, eu liguei pra pessoa errada, né? E ela falou, Natália, nós lamentamos muito. Foi um erro no edital. Tu passou sim no concurso. Só que cortou o documento e o teu nome não apareceu. E aí, eu passei no concurso, então. Olha só. Quanto tempo durou entre tu achar que não passou até tu descobrir que tinha passado? Foi uns 20 dias. Foi 20 dias. E eu já tava produzindo conteúdo. E aí, eu continuei no Instagram. Eu fiquei mega feliz, porque, tipo assim, tava a realização de um sonho. Eu fiquei 3 anos ali. Foi muito bom pra mim. Eu cresci muito. Foi realmente muito bom. Na FSG? Na FSG. E aí, eu continuei produzindo conteúdo. E aí, a coisa foi crescendo sem parada. Eu conheci o mundo dos lançamentos. E aí, eu tive que pedir demissão da FSG então, pra continuar no digital. Porque eu já tinha crescido muito a essas alturas. Como é que era? E tu se realizou sendo professora? Muito, foi muito bom.
Eu sinto saudades, eu fiz grandes amizades, nossa, não tenho nem palavras, assim, foi muito bom. Era muito trabalhoso, né? Porque é corrigir prova, é montar prova. Eu era supervisora de estágio, de TCC, orientadora, então... Que legal. Eu não sabia disso, Nath. Que legal. Foi muito bom. Sinto falta. Mas não sinto falta de outras coisas. Nível de cultura, entre outras coisas que eu não... Até sobre a educação no Brasil, que eu não concordo, então não fazia sentido pra mim e financeiramente não fazia mais sentido pra mim também. E chega um momento que provavelmente tu tava ali produzindo conteúdo, tu começou a ver essa engrenagem aumentar. Chega um momento que não dá pra te estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tu vai ter que optar onde é que tá te rentabilizando financeiramente melhor, no meu entendimento, né? Isso mesmo. E aí eu já tava com o consultório cheio, com a FSG e no digital. Então, eu já estava lançando, eu estava fazendo, então, alguns pequenos lançamentos. Eu tinha grupo de emagrecimento online. Então, assim, eu estava trabalhando 60, 70 horas por semana. Que daí tu teve enlouquecendo. Que daí tu chegou na síndrome de burnout. Ali não tenho certeza se eu tive. Eu acho até que sim, mas não tenho certeza. Mas quando em 2020, eu tive um episódio mais expressivo, que aí eu tinha consciência do que estava acontecendo, né? Perfeito. Naquela época, eu acho que eu não tinha noção do que estava acontecendo. E, Nath, e lá atrás, em 2000, tu ficou quanto tempo... Como é que tu começou, antes de eu entender a questão dos tempos, tu começou... Naquela época não se falava muito em lançamento. Nada. Em 2014, quando eu comecei, não chegou até mim nunca sobre lançamento. Eu não ouvia ninguém falar sobre isso. E aí eu comecei eu resolvi criar um e-book de receitas e vender esse e-book sem saber sobre lançamentos. Eu fiz isso em 2015. E aí eu vi que eu tive uma venda expressiva através de vender um produto digital, que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Foi o primeiro faturamento digital. Foi o primeiro faturamento digital. Quanto que foi? Eu tive no total desse e-book 20 mil reais, eu faturei. 20 mil? No total, da venda completa dele, né? Eu deixei um tempo disponível para venda. Não era abria, fechava carrinho? Não, por não saber que era um lançamento, né? Então eu só ia vendendo ele, né? Tá. Mas eu fiz uma coisa muito legal na época, que hoje eu tenho consciência do que isso representa, e na época não sabia o que eu estava fazendo. Eu esquentei as pessoas para comprar. Como é que tu fez isso? Eu falava sem parar. Tá vindo uma novidade, eu estou fazendo uma coisa muito legal, isso vai te ajudar muito a emagrecer, vai ser muito bom. Eu mostrava que eu tava editando o livro. Então, eu não sabia que eu tava aquecendo as pessoas para comprar. E aí foi o que aconteceu, né? Então, eu falei tanto sobre isso, que quando eu abri o carrinho, quando eu abri a venda, tava pronto. Que esse é o princípio dos lançamentos, né? Tu prepara as pessoas, tu prepara elas, e aí quando tu abre... a venda, né? A gente chama abrir o carrinho. Quando tu abre o carrinho, tá tudo pronto pra comprar. Então, isso aconteceu naquela época sem eu ter a noção que já era um lançamento. E tu teve um estalo do nada, assim. Tu, sei lá, te baixou um Exu ali, eu não pensei em nenhum momento. Eu só tava falando aquilo que eu tava fazendo. Eu já tinha um pouco de noção na época que eu tinha que... Eu tenho uma veia empreendedora. Eu tenho uma coisa do marketing em mim que veio comigo. Não sei de onde é que isso veio. Mas eu tinha noção já naquela época que eu precisava... estar aonde as pessoas estão. Então, assim, onde é que as pessoas estão? No celular, né? Porque se tu tá no aeroporto, ou na fila do banco, ou no banheiro, as pessoas estão no celular. Então, eu já tinha noção naquela época... Tu tinha essa percepção? Eu tinha, que tava todo mundo no celular. Que tava todo mundo... Que era muito menos do que hoje em dia, meu Deus, né? Na época, 2014, 2015. Já tinha WhatsApp, né? Já. Eu já tinha Instagram, já tinha Facebook, mas não era tanto como é hoje em dia, mas as pessoas já passavam muito tempo ali. Então, eu tinha noção que eu tinha que estar ali. Até porque eu já tinha feito, como nutricionista, propaganda em jornal. Que não seja bom, porque eu acredito muito no veículo ainda, né? Na rádio, etc. Mas eu já tinha feito aquelas propagandas nesses veículos e não tinha performado. Não tinha sido um bom resultado. Ou seja, as pessoas não estão mais lá. Onde é que elas estão? Exato. Eu preciso estar onde é que elas estão. Então, se elas forem hoje para uma nova rede social, eu estou indo também. Porque eu tenho que estar onde elas estão, né? Então, na época, eu tinha essa noção. E aí, quando eu estava construindo esse e-book de receitas, eu tinha essa ideia que eu tinha que estar mostrando isso para as pessoas, né? E, já tinha os stories, tu lembra? Não me lembro. Tu publicava... Eu acho que eu publicava no feed. Tá, as fotos, tô fazendo... Eu lembro até de uma foto até hoje, que eu tinha um computador, um Sony, ele era rosa, um notebook rosa. E aí tinha uma xícara de chá, o notebook, e eu tinha uma gata na época. E eu tinha uma foto fazendo o livro com ela, a gata, o chá e o notebook rosa ali, sabe? Então eu me lembro de contar, estou aqui nesse sábado, montando esse e-book de receitas. Então eu tinha essa noção que compartilhar isso com as pessoas, que deixar elas sabendo, ajudaria.
Hoje tu já sabe vender. que é um gatilho mental, né? Que hoje se fala, hoje tem nome, né? Sim, hoje eu jamais vou fazer um lançamento sem preparar as pessoas para isso. Né? É tudo muito estratégico, né? Mas depois que tu começou a crescer e quando é que tu fez essa virada, assim? Não vou mais no consultório, não... Como é que foi isso, assim? Bom, a primeira virada foi a sair da FSG, então. Em 2017 eu saí da FSG, eu já estava trabalhando com um grupo de emagrecimento presencial e online. E estava no consultório bombando, estava super, hiper bom. E aí eu comecei eu acho que conheci os lançamentos em 2016, não tenho certeza, mas deve ter sido mais ou menos 2016, 2017, por aí. Mas eu não tinha exata noção do que era um lançamento. Eu demorei para comprar um curso de lançamento. Eu ia te perguntar se tu estudou sobre. Eu estudei, mas até comprar um curso mesmo sobre isso, eu levei, acho que foi lá em 2018 que eu fui fazer isso. Até então, eu ia vendo o que as pessoas faziam e me inspirando para fazer também. Tinha alguém na época? Já tinha pessoas fazendo, sim. Tinha uma pessoa que me inspirou muito foi a Isis Moreira, que é uma nutricionista, que hoje ela não atua mais como nutricionista, mas ela fazia lançamentos de cursos para nutricionistas. Aí eu comprei um curso dela maravilhoso, por sinal, fiz o curso dela e pensei, eu vou tentar fazer isso que ela fez para me vender, para vender aquilo que eu trabalho. Perfeito. E aí eu fui reproduzindo os lançamentos sem uma técnica em especial. Mas eu já conhecia abrir e fechar carrinho. Eu aprendi a fazer tráfego, edição de vídeo. Tudo? Todos os processos. Cada processo da minha empresa eu sei fazer sozinha. Então eu fui aprendendo a fazer as coisas assim. E aí eu fui me aperfeiçoando. E aí comprando cursos e me desenvolvendo para fazer lançamentos profissionais, né? E hoje são centenas. Tá, e tu tava me falando, quando é que tu virou? Tu abriu mão de não atender mais no consultório? Isso, mas eu demorei. Eu fui fazendo assim, ó. Ali em 2017, mais ou menos, eu atendia todos os dias. Aí eu tentava dividir a minha agenda entre o digital e os atendimentos. Aí, no ano seguinte, eu atendia 4 dias. Eu fui diminuindo. Ano após ano, o número de atendimentos. Tu foi dando alta pras pessoas? Eu fui... como é que eu poderia falar? Recomendando que elas procurassem outro profissional. Eu fui passando indicação de outros profissionais. Foi difícil? Foi. Ai, guria. Às vezes eu penso que eu tenho que fazer isso, mas pra Foi mim porque eu tive que escolher quem que ia ficar comigo. Né? Quem que eu ia... Algumas pessoas levaram a mal, né? Não entenderam. Mas a maioria foi muito legal. Mas eu acabei optando daí por ficar apenas com aquilo que eu queria fazer. Que é o que eu faço hoje. Que é emagrecimento feminino sem dietas, né? Que é um nicho do emagrecimento, né? Super nicho. Isso. Então, todo mundo que não era desse nicho, eu encaminhei para outros nutricionistas. Mas as que eram, tu continuou? Eu continuei. Perfeito. Aí, quando eu vi, eu tava atendendo só 2 vezes por semana. Aí, quando eu vi, eu tava atendendo uma vez só. Aí, chegou na hora que eu falei, tá, não dá mais. Não dá mais. Eu tava na praia de férias e isso foi eu acho que foi em 2019. Tava eu e o Rafael, meu marido, e eu conversei com ele e falei, olha, eu não tenho mais como lidar com isso. Porque eu sinto que eu tô começando a deixar a desejar pras pessoas. Perfeito. Elas não merecem. Perfeito. E eu não mereço mais passar por isso. Porque tá me... Eu me sinto meio que uma vida dupla. Eu queria estar fazendo uma coisa, tô fazendo outra. E aí eu conversei... E aí tu não faz nada direito, na verdade. Não. E tu sofre. Sofre, né? E aí, então, eu comecei Aí eu bolei um plano, né? Sobre como que eu ia largar o consultório pra me manter financeiramente, né? Porque não é bem assim. Sim. Isso é de uma renda que tu tem segurança profissional, trabalhando há muitos anos. E aí, tu ir pra uma coisa que é incerta, né? Primeiro que quando eu fui sair da FSG, todo mundo já achou que eu tava louca, né? Maluca. Porque, mas tu não fez junto? Não saiu da FSG e abriu mão do teu consultório junto? Não, demorei. Foi um pouco mais pra frente. Uns 4 anos depois. Tá. Entendi. E a FSG tu saiu em 2017. Isso, Tá, e o teu consultório... E do consultório eu fui encerrar o consultório mesmo em 2020, no final de 2020. Entendi. Então, eu fui fazendo de maneira bem gradual, assim. Foi planejado. Foi planejado. E foi com muito medo. Mas, assim, sempre com a certeza que eu posso voltar atrás. Porque nada é definitivo. Perfeito. Né? Eu continuo sendo nutricionista. Sim, se eu precisar voltar, eu volto. Perfeito. Né? Tá, tu tem o teu saber técnico ali, tá, tu domina. Isso tá. aí. E aí tu foi pro digital e foi pro digital. Tu abriu mão, digamos assim, da tua carreira docente e do consultório. Tu sente saudades do consultório, de voltar, de atender? Não, porque eu nunca, embora sempre gostei de trabalhar com emagrecimento, eu nunca gostei do 1-a-1 do consultório. E eu tento entender isso. Porque como que eu gosto do assunto e gosto de trabalhar com isso e não consigo me ver fazendo isso mais. E eu sabia que eu estava sofrendo durante todo esse tempo fazendo isso. Eu sabia que não estava sendo bom para mim.
A minha explicação para isso é que, primeiro, eu tenho déficit de atenção e eu sou hiperativa, diagnosticada, né? Então, é difícil ficar no 1 a 1. E eu sou muito criativa. Então, se eu tô falando contigo e me vem assim, esse assunto aqui eu podia criar um post, eu podia fazer uma live, eu podia escrever um e-book, ou eu podia criar um produto. E eu tô ali com a pessoa presa, aquilo me mata mesmo, assim, por Nath, dentro, eu sabe? passo pela mesma coisa. Sabe o que eu faço? Eu anoto no cantinho. Vou falar sobre isso. Isso, sim. Cada consulta virava um bloco de notas, Perfeito. né? Mas não te dá angústia? Muito. Eu não quero estar ali. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou livre. Então, assim, complicado falar isso, né? Mas eu sou uma mimada com o meu tempo. Eu quero fazer o que eu quero. Então, se agora eu decidir que eu vou escrever um livro sobre banana, eu vou escrever um livro sobre banana. Ninguém vai me querer como funcionária. Eu não ia durar muito na FSG, porque eu tinha minhas próprias regras. Até porque, porque tu tem que responder pra alguém, tu tem que seguir as regras, tu tem que… É institucional, né? Exato. Eu gosto de atender… É que o que acontece, né? Diferente do teu trabalho, eu tenho ainda, que nem eu te falei, eu tenho alguns resquícios ainda da psicologia clínica, de quando eu comecei. E eu ainda estou presa também emocionalmente a algumas pessoas. Mas o meu trabalho, ele é muito início, meio e fim. Então, quando alguém vem me buscar para gestão de carreira, é tipo assim, Natália, vem, início, meio e fim. Então, 10 encontros, tchau e bem, se eu posso pegar outro, entendeu? Então, não são várias pessoas paralelas. Então, por conta disso, eu ainda consigo ter administrar isso, sabe? Eu me sentia presa, assim. E embora eu tentei sempre muito, muito ajudar as pessoas mesmo. Tipo assim, ó… Tá, eu não quero fazer isso, mas a pessoa tá aqui pagando o meu tempo, eu vou fazer o melhor. Eu fiz muito tempo o meu melhor, mas isso estava me matando, estava acabando comigo. E então eu, embora goste muito do tema e trabalhe com isso até hoje, se eu tiver que voltar, eu volto. Mas assim, eu não gosto, eu não quero, eu me sinto presa e isso me sufoca. Hoje tu é realizada profissionalmente? Sou, com certeza. Eu sou cansada. Eu sou muito cansada. Isso não anula, eu tô assim, ó. O fato de eu ter sucesso não anula o fato de… Isso, que até acho que é uma coisa super importante de falar sempre sobre o trabalho, porque… tem uma frase que diz assim, né? Ame o que você faz e não terá que trabalhar, mas que palhaçada é essa? Isso aí. Eu tô exausta. Eu amo meu trabalho, eu faço com gosto. Mas assim, ontem eu fiquei dando uma aula para 600 alunos de uma turma nova. Levou umas 2 horas. Meu Deus do céu, a hora que eu saí, eu fiz com muito gosto e elas amaram. Eu amei fazer, mas a hora que eu saí… Tava na capa da gaita. eu assim, olha, eu não sei. O dementeador passou por, né, lá do Harry Potter, tirou de ti tudo que tinha. Sim, então, sim, eu sou realizada, eu gosto muito do que eu faço, eu sinto muita satisfação. Mas isso não quer dizer que eu não tenha dias difíceis, eu sofro, eu canso, eu tô cansada. É que não tem né? dia, né, Natinho? O empreendedor, ele, ainda mais do digital, que era aquilo que nós estávamos falando antes, né? Hoje, o teu hobby… Pra nós, no caso aqui, né, réis mortais, o nosso hobby é entrar no Instagram. Tu foge do Instagram. É porque é o tempo inteiro, né? Então, sim. Quem é visto é lembrado, né? E como a gente tem que… o meu negócio, ele é construído no terreno do Instagram. Eu tenho que seguir as regras do Instagram. Então, o que o Instagram faz? Se eu não apareço e não tô ali frequentemente fazendo aquilo que o Instagram quer que eu faça, o Instagram me esquece e não me entrega pras pessoas. Então, tem gente que diz também muito, né, que o digital é muita liberdade trabalhar com o digital. Essa é a maior mentira dos últimos tempos, porque é uma escravidão. Perfeito. Porque eu sou escrava do algoritmo. Eu tenho que estar sempre utilizando manobras, sempre com muita ética, porque se tem uma coisa que eu não faço nas redes sociais, é mentir, de jeito nenhum. Mas eu tenho que estar sempre conseguindo segurar a audiência. Porque o Instagram leva ela embora assim, ó. Né? Então, eu paguei tráfego, eu construo há quase 10 anos essa audiência com muito amor e carinho, dedicação e estudo. Mas eu tenho que seguir as regras do Instagram, porque eu tô no terreno deles, né? Sim, perfeito. Então, é muito trabalhoso, porque é todos os dias. E se eu parar, eu sou esquecida, porque vem 1 milhão fazendo a mesma coisa, né? Uma vez era só eu fazendo isso, né? Era eu e mais outras 2. Que foi o que a gente falou, né? Ali na pandemia, que eu te perguntei se tu tinha crescido. Na verdade, a pandemia, ela fez com que… tu tivesse mais concorrência, né? Foi bom porque a pandemia fez com que as pessoas percebessem que o online funciona. Né? Porque tinha muita gente ainda, embora quando eu cheguei na pandemia, acho que eu já tinha… Quando a gente chegou, acho que eu já tinha talvez umas 5 mil alunas. Eu já tinha um número expressivo, eu já tinha no Instagram, acho que uns 200 ou 300 mil seguidores, não tenho certeza. Então, eu já estava bem posicionada, já tinha empresa, já tinha um pouco de uma equipe, eu já não fazia tudo sozinha. Então, a pandemia pro digital, para mim, ela foi boa, porque ela fez com que as pessoas
entendessem que funciona fazer um programa de emagrecimento online, um curso online, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela foi negativa porque a maioria das pessoas não estavam fazendo nada no digital. Nutricionistas. Tinha 2, 3 que faziam a mesma coisa que eu. A maioria não fazia. E a pandemia fez com que a maioria das pessoas fossem pro digital. Então, abriu muito, né, a concorrência. Mas, ô, Nath, tu percebe hoje… Porque daí agora a gente entra numa outra questão, assim, que eu tenho percebido, né? Tu percebe… Porque aí começou uma produção de conteúdo demais, assim. Na época que tava a pandemia, antes tu não via as pessoas fazendo live. Hoje, assim, ó… Cara, pra mim já perdeu o interesse em ver se tem… Porque tem 50 pessoas lá na terça ou na quarta-feira fazendo live, né? Eu até percebo, às vezes, tem dias que eu tenho que rolar aquilo lá, porque eu não quero ver live nenhuma, eu quero ver os stories, sabe? Então, e aí eu percebo até, né, no meu conteúdo, até conversando ali com a Dani, o que tem dado mais certo, porque antes eu super esquematizava os posts. Ai, vou fazer bonitinho, parará. Não, vamos fazer um negócio preto no branco pra ver se dá certo. Cara, o novo marketing é o desmarketing, né? Pra mim tá dando muito certo, assim. Não sei. E aí eu comecei a perceber que tu também tá fazendo isso, tá? Tu posta foto, daí tu posta foto com a legenda, a letra do Instagram, né? Tu tá vendo? Dos stories. Dos stories, isso aí. Não do Instagram, dos stories, isso aí. Tu sabe que foi uma… quando eu comecei a criar o conteúdo, eu sempre defendi a bandeira que eu tenho pavor de agência. Me desculpem, pessoas das agências, mas eu tenho pavor. Eu sempre entendi que a rede social era uma coisa para pessoas. E não uma revista, ou um jornal, ou sei lá. Eu sempre entendi que tinha que ser uma coisa assim, é a Natália. Então, que tinha que ser uma coisa espontânea e natural e tal. Então, eu fazia os meus posts desde o início, eu mesma. Tudo muito, assim… Caseiro, E sempre deu muito certo. E aí, eu comecei a primeira pessoa que eu contratei pra trabalhar comigo, ela estudava publicidade. E ela queria enfeitar muito as coisas. E eu falava, sai daqui com esse negócio de agência. Isso aí. Né? Tá, só que daí quando veio a pandemia, todo mundo começou a profissionalizar os conteúdos e tudo começou a ficar muito bonito. Tá. Aí eu embelezei um pouco também. Tá, tu percebeu isso então? Eu percebi. Só que sabe o que aconteceu comigo? O meu engajamento caiu muito quando eu embelezei o negócio. Porque não era tu. Porque não era, e as pessoas percebiam que não era eu, sabe? Até porque as pessoas, elas veem em mim, eu sou uma pessoa autêntica e as pessoas enxergam isso em mim, no Instagram. Então, quando elas viam lá o post lindo, que eu tenho um designer que faz um trabalho, ele é assim, ó, ele tem um senso estético absurdo. Ele faz muito bem. Fica tudo muito lindo. Mas as pessoas percebiam que aquilo não… Que não era tu que tinha feito. Que não era meu. Exato. E aí, meu engajamento caiu, assim, um absurdo. E aí, nos últimos tempos, então, eu voltei a fazer… Poucos posts meus são o meu designer que faz. A maioria tenho feito eu e tem dado um resultado muito melhor. Legal. Então tu percebeu isso também? Sim. E tu faz cursos, por exemplo, para se atualizar em relação ao algoritmo. Existe isso hoje? Como é que é isso? Sim, toda hora tem um curso novo sobre isso, né? Eu já fiz… Liga o ar, que eu tô com calor. Eu fiz muitos cursos. Muitos. Bom, eu sou uma viciada em curso online, né? Eu tenho tu consome? Sim, eu tenho que esconder meu cartão. O de crédito, porque eu tô toda hora querendo comprar um curso novo. Eu tenho muito prazer em estudar isso. Alguém poderia me pagar pra estudar esses cursos, porque eu realmente gosto muito de fazer isso. E toda hora tem um curso novo, o Instagram tá sempre atualizando alguma função, então a gente tem que estar sempre… Quando tu acha que tu pegou o jeito de fazer uma coisa no Instagram… Já era. Não tem mais, aí tu vai ter que fazer outra coisa. Então… Mas tem algumas… Eu tenho um pouco de medo dessa, né, da mídia social, do marketing, enfim. Porque eu percebo que tem muita gente, mas assim, muita gente ruim, sabe? Ruim que eu quero dizer, às vezes… Marqueteiro, sabe o que eu quero dizer? Assim, acaba… E aí eu te pergunto, tu sabe fazer a escolha dos melhores, do cara que tá trazendo de fato o conteúdo que é quente? Porque tá, ok, quem é que sabe de fato o algoritmo do Instagram? Não sei se o Instagram libera isso ou… como é que é isso? Não, como eu vejo… que a gente observa o Instagram. As pessoas que estão dando um curso sobre algoritmo, elas estão observando. É tudo uma observação. Entendi. Como que eu escolho de quem que eu vou comprar um curso? Eu observo a pessoa, os resultados que ela tem. Então, assim, se ela tá querendo me vender um curso que é sobre engajamento, eu vou lá olhar o engajamento dela, né? Eu quero saber, quando ela faz um post, quantos comentários tem? Tu olha? Eu olho, eu também dou uma rastreada, assim, vou seguindo a pessoa e vou observando. Essa pessoa tem…
nem sei qual seria a palavra certa, mas assim, ela é congruente com aquilo que ela fala e faz. Coerente. E coerente, isso aí. Então, eu dou uma observada porque a gente pega, né, os lances das pessoas, assim. Então, eu observo. Da mesma forma que eles observam, eu tô observando eles, né? E eu vou aprendendo observando. Daí, quando eu vejo que tem alguém que tem resultados expressivos, eu compro um curso. E aplico aquilo que eu concordo, né? Porque, por exemplo, dança no Instagram, no TikTok, eu não vou fazer só se me pagar muito. Porque eu não vou passar essa vergonha. Eu fiz mestrado pra fazer dança no Instagram, né? Tudo bom? Tudo bem que sei que a pessoa quer fazer, mas assim, não. Eu não preciso, Sim, né? isso aí. Então, eu seleciono aquilo que eu acho viável, né? A gente tem muito, hoje em dia, desses marqueteiros da ostentação. Isso. Eu não concordo, eu não vou me colocar em certas situações. Porque não é aquilo que eu sou. Alugar carro pra fazer um post. Isso, jatinho. Pra fingir que tá, sei lá, sabe? Então, ai, guria, que saco. É horrível. Na verdade, assim, eu acho que é uma decadência. Eu tenho muita pena das pessoas. Pena não no sentido pejorativo, sabe? Eu tenho pena das pessoas ignorância, na verdade, de não ter a coerência de saber o que é verdadeiro e o que não é, né? É isso que tu quer dizer. Assim, olha que loucura isso que eu vou falar. Eu vivo do Instagram, das redes sociais, né? Não é do Instagram, eu tenho muito público no Facebook, no YouTube também. A minha empresa sobrevive disso, mas assim, se eu pudesse escolher, existirá rede social ainda ou não? Não. Porque eu acho pra a humanidade, as coisas como elas estão indo na rede social. E infelizmente, a falta de senso de algumas pessoas, eu acho que tem causado tanto sofrimento nas pessoas. Perfeito. Porque aquilo que eu te falei antes, né? Antes da gente começar aqui. Eu baixei os meus stories de ontem e deu 5 minutos de stories no total que eu fiz no dia. Então, eu escolhi o que eu queria que as pessoas vissem, né? Pra sorte delas que estão me assistindo, eu falo as coisas com muita naturalidade e eu nunca quero vender uma coisa que não existe, que não é real. Com muita responsabilidade. Isso. Só que não é o que acontece na maioria dos casos, porque se a gente vê, até mesmo falando da minha área de nutrição, muitos e muitos nutricionistas mentem, que não comem nada errado. E aí eu fico pensando, poxa, a pessoa que tá assistindo, ou que tá assistindo aquela lá que finge que o casamento é perfeito, que o filho não dá trabalho, sei lá, sabe? Romantiza qualquer coisa que seja, né? Romantizar, até, às vezes, eu falo muito, tá indo pro turno 3. Cara, tu tá orgulhoso de fazer turno 3? Isso. Eu queria trabalhar pouco e ganhar muito. Isso. Não trabalhar muito pra ganhar, né? Então, eu acho que isso tudo tá deixando as pessoas muito doentes, né? Então, embora eu viva do Instagram, e eu acho que é uma ferramenta que ela é muito boa, porque, por exemplo, nós só estamos aqui provavelmente por causa do Instagram, né? Perfeito. Sim. Mas provavelmente por causa disso, né? As alunas que vêm até mim e que tiveram excelentes resultados, foi por causa da rede social. Então, eu acho que é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão lamentável o jeito que as pessoas estão usando. E como isso vem trazendo sofrimento para as outras, sabe? Então, sei lá, chegamos aqui pra, né? Não, mas eu queria te perguntar uma coisa que me chamou a atenção. 2 coisas que eu queria falar, assim, que a gente não tocou no assunto. E tu já trouxe. Tu já foi cancelada, então? Já. Muitas vezes, várias vezes. Porque eu lembro que antes nós estávamos conversando e tu trouxe sobre quando tu começou, né? Porque a gente... No início é difícil, porque assim, primeiro que tu não sabe... Eu não sabia gravar no início, mas assim, tá, beleza. Eu acabei, na medida que o tempo foi passando, eu comecei a entender, antes de começar a gravar, que tá ok, eu tenho autoconfiança, eu sou segura e, tipo assim, eu vou dar o meu melhor e assim, se eu falei palavra errada... Eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Mas tem gente que grava 10 vezes e edita... Mas, assim, como é que foi pra ti, assim... Primeiro, né? Ser cancelada, porque tu disse que no início teve essa desqualificação por conta... Não sei se foi de colega, paciente... outros colegas, porque eu sigo a Lara Nasteruk... Né? Não sei se tu conhece. Mas a Lara, eu lembro que ela teve que sair do CRN por conta de denúncias de colegas. Claro, ela vai pra uma outra área, do low carb, não sei o quê, sei lá. Né? E ela teve que sair do CRN porque tiveram uma perseguição ali por trás dela. Não entendi direito sobre o que era, mas eu lembro que ela teve que se desfazer do conselho. Mas a minha dúvida é, assim, como é que foi no início, assim, quem é que te incentivou, quem é que te desqualificou por isso, quem mais, né? E como é que foram os cancelamentos? Bom, quando eu comecei, eu não cheguei a ter cancelamento no início. Eu tive mais as pessoas mais próximas debochando. As mais próximas. Porque quem não estava próximo não sabia. Mas como eu moro numa cidade pequena, que as pessoas se conhecem, eu fiquei sabendo de algumas pessoas que debocharam dos meus vídeos, que falavam mal e tudo mais. Teve uma situação uma vez, foi a primeira vez que eu postei um vídeo no YouTube.
que foi lá em 2015. Eu gravei os vídeos pro YouTube, eu falava muito travada. Imagina, eu sou virginiana, eu sou um bicho do mato. Sim, Eu não sou pessoa que socializa muito, eu não tenho muitas habilidades, assim, sabe? Hoje em dia eu falo, entendeu? Até porque eu fui professora, né? Eu fiz cursos pra aprender. Mas na época, assim, falando toda tímida, travada, dura, assim. E a gente foi pra praia com uns amigos. E um amigo, a gente tava fazendo tipo um churrasco, bebendo cerveja, galera e tal. Ele ligou a televisão e colocou meu vídeo do YouTube pra todos. Sério, guria? Sim, e eu tenho certeza que ele não fez por mal, sabe? Sim. Mas assim, eu fiquei tão chateada, porque todo mundo riu. E eu tava ridícula mesmo. Hoje eu olho pra isso e acho engraçado, sabe? E hoje eu tenho muito orgulho, porque eu penso, poxa, eu passei Nossa, por Nath, tudo me isso, arrepiei, querida. né? E eu tô aqui, entendeu? Eu cheguei até aqui. Quantas pessoas que riram e... Onde vocês estão agora? Né? Exato, é isso aí. Aí eu tenho a Cris Paiva que ela fala assim, a pessoa que vai te falar mal de ti, adoro a Cris Paiva, assim, sou super fã dela. A pessoa que fala mal de ti ou que te desqualifica, ela sempre vai fazer menos do que tu, ela nunca vai fazer mais. A pessoa que faz mais, porque eu sei assim, quando eu gravo vídeo, eu jamais vou desqualificar uma pessoa que tá começando, porque eu sei exatamente o que ela tá passando. Né? Então eu tenho empatia pela história dela, porque eu sei que ela, né, tá sofrendo por fazer o que ela faz. Então, quem desqualifica, na verdade, é quem tá, né, sentadinho assistindo, na verdade. Que não tem coragem, né, pra dar cara a tapa, né? Eu dei e levei muitos, né? Então, na época, isso aconteceu e o cancelamento, assim, eu tive um cancelamento, que acho que foi em 2018. Foi o primeiro? Foi o primeiro que eu tive, demorou pra ter. Eu não sou uma pessoa muito cancelada. De certa forma, as pessoas meio que gostam de mim, sabe? Simpatizam comigo, né? Não tem muitos problemas, sabe? Tá. Mas tu dá bastante opinião tua, né? Dou. Porque geralmente as pessoas são canceladas por opiniões. Uhum. Mas sabe o que eu acho? Que, primeiro, como eu costumo ser... Eu costumo ter muita empatia pelo problema da outra pessoa... E as pessoas percebem isso nas minhas falas. Eu acho que as pessoas também sentem uma certa empatia por mim. Então, talvez elas não concordem, mas elas talvez não queiram me criticar. Se elas me conhecem, elas não querem me criticar porque elas sabem que eu sou uma boa pessoa e não critico os outros. Que eu sou idônea. Eu acho que elas me veem dessa forma, né? Não sei. E também eu acho que como eu não tenho muito... a pessoa sabe que se ela vier falar comigo, eu não vou segurar muito também. Então, acho que às vezes as pessoas não me enfrentam, porque eu posso ficar 24 horas dando argumentos sobre por que eu falei alguma coisa, sabe? Assim, não é das vozes da tua cabeça. Tu tem é consolidado. Eu não chego e falo uma bobagem que eu sei que vai causar uma polêmica do nada, sem ter um motivo pra falar isso. Então, às vezes, eu acho que as pessoas nem me falam certas coisas, porque elas sabem que eu não tirei aquilo do além. Tá, né? perfeito. Eu sinto, não sei, Tá. né? E também, como eu não... Embora eu fale várias coisas, eu não acho que eu trago opiniões muito polêmicas a respeito de certas coisas. Mas uma vez que eu fui cancelada, foi por política. Ah, é? Mas não tinha nada a ver. Porque eu coloquei... Estavam brigando por política, acho que foi em 2018. Nem sei quando teve eleições. 2018? Foi 2018. E aí, eu meio fora, assim, do contexto. As pessoas estavam brigando por partido. E eu escrevi em algum lugar no Instagram, meu partido é o Brasil. E era o slogan de alguém, né? Do Bolsonaro. Só que eu não tava... Eu não sabia que era o slogan dele. E eu só queria dizer, parem, não briguem. Por causa dessa merda. Porque, tipo assim... Já era. Tipo assim, eu torço pelo Brasil. E era o slogan dele. Independente de quem estiver, né? Se for. E como eu não sabia, tava super por fora, eu fui cancelada, né? Sério, naquele momento por guria? isso. E aí apaguei e tudo, né? Teve uma outra vez também que foi porque eu falei, critiquei uma pessoa que trabalha com emagrecimento, que não é nutricionista, que fala coisas absurdas sobre emagrecimento. Só que ela tem uma grande legião de fãs. E aí, naquela época, eu até perdi uns 3, 4 mil seguidores, assim. As pessoas me descascaram, assim. Como é que tu lidou com isso, Nath? Aquele dia eu fiquei mal. Porque eu pensei, poxa, é uma pessoa que engana os outros. Ela promete que ela vai emagrecer as pessoas. Ninguém emagrece ninguém, né? Porque, Perfeito. Né? Mas ela diz que as pessoas vão eliminar 24 quilos em um mês de gordura. Não é só gordura. Então, a pessoa de peso vão uns 40 quilos por mês, né? Então, ela tem essas promessas, assim, comendo comida gostosa ainda, ela diz, né? Então, eu penso, poxa, as pessoas vêm aqui me julgar que eu tô fazendo um trabalho sério, honesto, que eu estudei pra isso. E defendendo uma criatura que tipo, tá mentindo, engana, escrachado, né? sabe? Fiquei mal, assim, mas também passou, né? As coisas passam. Foram as 2 vezes que tu foi cancelada, assim. Eu não acho que teve... Teve uma vez, quando eu casei em 2018, eu publiquei várias fotos do meu casamento e uma pessoa mandou, achei que você fosse mais magra. Tá. Aquilo ali me machucou também, porque eu pensei, meu Deus, eu não
Tô sendo julgada, tipo, pela minha aparência. Tu sabe, Nath, que isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Uma vez, abri umas caixinhas tuas e as pessoas falavam muito que tu não postava… Isso, de biquíni. Que tu não… Isso! Foi um dia, foi uma série de histórias assim que eu vi que tu tava assim, ó… Descascando. Descascando. Não descascando, mas tu tava sendo assim… tu confrontava as pessoas. Porque também elas também tinham perguntas bem audaciosas. Então, na verdade, tu tava não se explicando, mas tu tava mostrando, dando a tua perspectiva. Mas esses stories eu me lembro. Essa série de perguntas que as pessoas faziam, porque tu não aparecia de biquíni. Eu acho que tu tava de férias, tu tava. Foi. Tu tava na praia. Eu tava na praia, e daí uma pessoa perguntou. Que, na verdade, essa pergunta sobre biquíni, ela aparece meio que sempre, né? E abre uma caixinha, alguém… Por que você não posta foto de biquíni? Aí, pra essa pessoa, naquele dia, eu respondi, por que não posta você uma foto de biquíni, né? Porque tem muito isso também. Eu sou nutricionista, então… Como no Instagram, muitos e muitos nutricionistas aparecem vendendo a imagem, né, de biquíni. Então, a pessoa meio que assim… se eu tenho o corpo da Barbie, então quer dizer que eu sou uma ótima nutricionista? Meio que se vende essa ideia no Instagram, né? Então, as pessoas, elas têm essas expectativas sobre mim também. Só que eu nunca me posicionei desse jeito. Muito pelo contrário. Eu sempre falo… Eu sou boa no que eu faço, porque eu estudo, porque eu tenho prática e experiência profissional. E não porque eu peso 40 ou 150, né? Então, eu sempre mostro isso para as pessoas. E eu venho falando cada vez mais sobre isso, né? Meu Instagram não é… Eu não sou blogueira, eu não sou influencer, eu não sou musa fitness, que eu tô ali pra me exibir. As pessoas pedem, me mostra o teu treino. Que treino? Muito pelo né? contrário, tu posta foto do Mac, tu posta foto, Isso, né? é aquilo que eu acredito e defendo, Perfeito. né? Então eu não trabalho pra transformar mulheres em bonecas e em pessoas super musculosas, etc. Eu trabalho pra ajudar mulheres que querem emagrecer, ter uma boa relação com a comida, a ficarem saudáveis, a se olhar no espelho e se sentir bem, a usar uma roupa se sentir bonita, a se sentir sexy, etc, etc, né? E não pra essa coisa da beleza extrema e do estereótipo, né? Então, que tem muito no Instagram, né, Nath? É uma viagem. Quer dizer, eu vou dizer que é uma viagem, né? Cada um faz o que quer. Mas eu não concordo com essa beleza, essa ditadura da beleza extrema, assim, né? Vai muito em desencontro daquilo que eu acredito. E, Nath, tu teve que mudar muito o teu jeito de ser pra estar na rede social? Não. Nem do jeito que tu fala, as coisas que tu fala. Tu teve que ser comedida, tu teve que… Assim, ó, nos últimos tempos, eu tenho evitado falar palavrão, sabe? Porque eu andei me questionando, assim, até que ponto isso é positivo. Mas eu não tenho muito filtro, assim. Eu até acho que eu deveria ter um pouco mais. De pensar melhor em certas respostas, em certas coisas que eu falo. Mas eu também não quero perder… a tua autenticidade. Sabe? Então, o que eu sempre tento pensar? Que eu tenho que me comportar a nível profissional. Como eu sou profissional… Quando eu tava no consultório, quando eu tava dando aula, quem era a Natália nesses momentos? Então, eu trago isso pro Instagram também. Porque eu também não posso esquecer que o Instagram é a minha casa de trabalho, né? Então, não é só… um advogado, ele tá no tribunal. Ele se comporta como… Ele tá em casa? Entendi. Não, ele tá no tribunal, né? Então, o Instagram é meu trabalho. Eu tento me comportar de maneira profissional. Então, só que eu também falava palavrão quando eu tava no consultório, né? Entendi. Então, eu tento não me desviar daquilo que eu sou. Mas eu também não tô em casa, sabe? Mesmo que eu esteja aparecendo em casa, eu não esqueço que as pessoas estão me julgando ali a nível profissional. E o Instagram é uma rede social de imagem. Ela é sobre imagem. Então, uma coisa que eu fazia muito e que eu não faço mais é que uma vez eu fazia live de moletom e assim… toda desgrenhada, de qualquer jeito. Porque eu achava o quê? Eu sou assim. A pessoa tem que me ver como eu sou. Mas isso não é real, Perfeito. né? A gente não pode… Eu vi até que tu fez um vídeo sobre cropped, né? Não, uma vez uma pessoa que eu contratei pra fazer um serviço pra mim me falou, Natália, eu tenho que gravar vídeo de jaleco e cropped. Eu falei, não. Não. Peraí, né? Não, né? Então, eu errei muito nisso, assim, a maneira como eu me comportava. Eu achava que pra eu mostrar pras pessoas quem eu sou, eu tinha que ser muito natural. Só que daí Só que é too much, né? Se eu tô no consultório, não vou aparecer de pijama e moletom. É um advogado do tribunal. Não vai de calção só pra parecer sincero, porque ele é o que ele é. É uma autenticidade exacerbada, né? Isso. Perfeito. Hoje não, eu evito. Eu apareço várias vezes, descabelada, que fui pra academia, mas tudo num contexto, né? E outra, tu tá, né? Perfeito. E a pessoa tem que saber, eu tô me vendendo a minha imagem, né? Faz parte, né? A gente tem que ter um cuidado. Os stories, eles mostram a tua
realidade, mas na hora da live… Beleza, tu saiu da academia, tá suada, tá aqui descabelada. Mas na hora da live, tu não precisa estar vestida. A hora da live é o momento Natália profissional. Isso, não vamos confundir as coisas, né? A não ser que tenha um contexto pra eu aparecer ali desse jeito, né? Então, tudo tem que ter um contexto, né? Uma das piores coisas da pessoa que não trabalha com a rede social, pensar, é que é só abrir a câmera e fazer no Instagram. Eu vou pegar minha câmera e vou falar o que eu quiser e vai dar certo. Não vai. Perfeito. Porque tu tem que ter uma estratégia. Cada coisa que eu falo no Instagram tem um porquê. Eu não entro no Instagram pra falar, soltar. De maneira geral. Não tem uma coisa, nenhuma coisa. Hoje em dia não tem nenhuma coisa que não tenha um motivo. Mas essa estratégia que eu falo, esse motivo, não é uma coisa pra enganar as pessoas, ou no sentido negativo. Tá, né? Bem importante tu falar isso. Porque uma vez, não sei se tu se lembra, saiu uma polêmica da Boca Rosa. Eu ia te falar isso. Lembro que pegaram um quadro dela e, 8 horas da manhã posta o filho, 9 horas da manhã posta… Tu sabe que às vezes… Minha mãe tem Alzheimer, né? E às vezes eu posto vídeos da minha mãe lá e tal. E a minha mãe tem muito engajamento, né? Só que às vezes eu tenho medo de como isso soa pro outro. Daqui a pouco vão… Eu já pensei… Hoje eu tava dirigindo, eu tava pensando nisso. Porque, claro, ela gosta muito de pintar e tal. Então, muitas pessoas já conhecem quem ela é. Então, eu não sei se você já viu ela. Já, mas não tinha entendido o contexto. Sim, ela tem Alzheimer. Então, e às vezes eu falo um pouco sobre lá, até botei nos destaques como é que tinha sido o diagnóstico e tudo mais. E ao longo… eu tava pensando hoje, eu disse, cara… Será que é certo o que eu tô fazendo? Eu tô mostrando a minha mãe, eu tô expondo ela. Será que se ela tivesse… Será que ela ia querer ser exposta? Ela super adora, ela dá risada e tudo mais. Mas eu me questiono às vezes. Eu pego me perguntando, me questionando se… ok, é estratégico, tem engajamento, mas ela também gosta de fazer isso, sabe? Então eu não tô… Aliás, eu tô ajudando muita gente, porque muitas… e aí, como é que foi o diagnóstico? Claro. Como é que tu tá lidando com isso? Muitas vezes uma colega minha me fala assim, Dani, eu adoro ver, porque… E de fato, assim, a doença em si, ela já é difícil, tu entende? E eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista. Eu tenho uma perspectiva positiva sobre as coisas. Então, assim, por que diabos eu vou… transformar esse processo em algo doloroso? A doença já é dolorosa. Vamos trazer perspectiva positiva para ela. Tal que ela não lembra quem eu sou, que eu sou filha dela. Tá, mas ela sente algo por mim, ela é carinhosa, ela é afetiva. Deixa eu mostrar essa parte para as pessoas, que não é só agressividade, não é só não é só coisa ruim, tem coisa boa também. Nossa, eu mesma, toda vez que vejo os teus vídeos, eu nunca entendi. Porque eu só vejo a coisa boa que tu mostra. Nunca tinha entendido, Gri. Eu vi, eu pensava, que legal, tipo, tem uma relação boa com a tua mãe, eles estão ali se divertindo, passando um tempo juntas. Eu interpretei desse jeito. Olha só, então, e às vezes, Dani, que legal que tu tá, como é que foi o diagnóstico? Como é que vocês fizeram? Quais foram os primeiros sintomas, sabe? Então, porque é difícil. Eu sou da área da psicologia, mas, eu me culpei muito no início por não ter enxergado antes. Porque ela tem 68 agora, né? E a gente levou 5 anos pra diagnosticar ela. Só que hoje eu entendo que na época eu não tinha condições emocionais. Meu pai recente tinha falecido. Então, eu estava passando por um processo de luto e a minha mãe estava a minha mãe demonstrou sintomas 1 ano depois que meu pai morreu. Daí tu pensa, sabe? Meu pai recente tinha falecido e eu ia ter que lidar com o luto da minha mãe poder morrer nos próximos 10, sabe? Então, trazer esse conteúdo à tona também, pra mim, tem duas faces aí. Primeiro, o que vão pensar de mim e talvez, será que eu estou explorando ela? Mas eu também tô ajudando de alguma maneira. Eu também tô dando uma perspectiva para quem teve um diagnóstico de Alzheimer, lidar com isso de maneira positiva. Embora tenham vários perfis sobre Alzheimer. Mas eu sei o teu. Exato, né? Exato, isso aí. Guria, eu vou te dizer, eu agora olho pra isso ainda de maneira mais positiva, porque eu penso, poxa, eu não sabia que ela tinha Alzheimer. E eu vi tudo isso e eu sempre pensei, que legal, essa relação que vocês têm. Agora, vendo isso, me dá até uma certa, tipo assim, esperança no sentido de que as pessoas que também estão enfrentando o Alzheimer podem… Né, que não é tão assustador, talvez não é tão assustador quanto, não que não seja, né? Não, exato. Mas é menos, pode ser legal também, algumas coisas podem ser legais. Deve, né, Nath? Tem coisas que são difíceis. Na verdade, que nem eu disse, a doença já é difícil. Pra que levar isso de maneira negativa? É uma perspectiva, né? Agora, assim, essa coisa do o que eu vou mostrar no Instagram, né? Na verdade, assim, a gente tem na nossa vida uma série de
braços, né? Áreas, Áreas. né? Coisas. Então, assim, o que eu acho que é importante? Eu escolho aquilo que eu mostro. Eu não invento coisas. Mas eu escolho aquilo que eu mostro. Estratégico. É estratégico, né? Então, naquela época que a Boca Rosa, que foi essa polêmica, que eu tenho certeza que ela divulgou de propósito isso, porque ela é muito estrategista. E depois ela né? lançou um negócio. Isso, né? Naquela época que apareceu que ela tinha um cronograma de stories, eu dei muita risada, porque eu já tinha há muito tempo que eu tenho um cronograma de stories, o que vai acontecer em cada dia. Porque, olha só, o que acontece na sexta-feira na Globo de noite? É o Globo Repórter, Uhum. né? Nem sei se tem ainda. Tem. O Fantástico, é no domingo. Tá, o Fantástico. As pessoas, elas precisam saber o que vai acontecer. Então, assim, no meu Instagram, todo mundo sabe que na terça-feira tem live. Todo mundo sabe que na quarta-feira tem análise de refeições nos stories. As pessoas gostam de rotina. Todo mundo gosta. Precisa. Como eu lido com a ferramenta do Instagram, eu preciso fazer… Que eu dependo do algoritmo. O que eu posso fazer pra não depender só do algoritmo? Eu crio rotina. A pessoa tem que saber o que eu tô fazendo. Então, Tu condiciona elas. Elas têm que saber o que vai acontecer no meu Instagram. Elas sabem o que vai ter. Então, isso faz elas voltarem. Isso faz eu não depender tanto do algoritmo, né? Porque elas sabem e elas vão estar ali porque elas sabem o que tem. Então, entendi. Né? Ela não espera o algoritmo mostrar pra ela. Ela vai lá ela e vai. nesse sentido. Tá. Ela vai. Na medida do possível, que eu consigo cativar essa pessoa e me mostrar pra ela, ela vai saber. Então, tudo nos meus stories é muito estratégico, é muito pensado. Eu não coloco nada que não tenha um motivo. Tudo que tá ali é para que a pessoa veja alguma coisa que eu quero que ela veja. Então, por exemplo, hoje eu almocei com a minha sobrinha, a minha filhada, e eu mostrei ela. Por quê? Porque eu quero que elas não se esqueçam que, embora eu seja isso, eu sou uma mulher. E que eu tenho carinho pela minha família. E que isso é muito importante pra mim, sabe? Não tem uma coisa que apareça ali do nada. É muito raro Entendi. eu jogar ali uma coisa E do tu nada. planeja isso no final de semana? Como é que é isso? Eu tenho a minha rotina que eu chamo de roteiro de stories, o que vai ter em cada dia já fixo, assim, que eu uso em cada dia, que eu não posso deixar de falar, tipo, toda segunda-feira eu não deixo de falar sobre isso, né? Isso eu tenho. E algumas outras coisas são espontâneas, tipo, hoje eu não sabia que ia mostrar com a minha sobrinha. Eu não programei bater uma foto com ela e com esse objetivo, mas aí eu vi ela e pensei, essa é uma boa oportunidade para mostrar o meu lado que as pessoas não veem nas lives. Que elas não veem no dia a dia, porque eu tô sempre falando sobre emagrecimento, etc. Então, eu pego alguns detalhes, assim, da minha vida que eu quero que as pessoas vejam essa Natália. Que eu quero que elas conheçam essa pessoa. Porque na hora que a pessoa vai comprar, a decisão da compra ela é muito emocional. 96%. Né? Então, tu quer comprar de quem? De uma pessoa que engana as outras? Ou de uma que tem coração, que tem família? Por isso, Nath, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas será que eu posto coisa pessoal no Instagram? Cara, tu compra… Bagalu fez agora um avatar que não tinha, né? Uhum. Agora tu se relaciona com quem? Com a Luísa. Antes quantas empresas estão desenvolvendo pessoas, avatares, né? Pra te ter um tipo de relação com aquelas pessoas. Então, por que não mostrar? Mas é profissional. Tá, mas tu é a Natália. Sim, tu é uma pessoa só. Exato. Né? Só que tem que escolher o que mostrar. Porque uma vez eu mostrava muito, faz tempo. Eu tenho uma turma de amigos e a gente sai, a gente bebe, faz festa e coisa. Né? E às vezes bebe um pouco além, Perfeito. né? E vira e mexe eu mostrava, assim. E hoje continua acontecendo, mas assim… As pessoas não têm que ver certas coisas, né? Não tem nada ilegal acontecendo, mas, poxa, ninguém tem que ver certas coisas. Então, hoje eu seleciono um pouco melhor, né? Porque tem coisas que eu quero que as pessoas vejam e tem coisas que não. Assim como se eu estivesse no consultório, se eu estivesse na FSG, se eu estivesse em qualquer lugar. Tem coisas que as pessoas não precisam saber, né? Sobre mim. Então, eu escolho aquilo que eu quero mostrar, né? Nath, e como é que foi, assim, pra nós esse último assunto, assim, que eu queria tratar contigo. Como é que foi a tua síndrome de burnout? Uma delas eu quero saber. E como é que tu, se tu puder contar como é que foi isso pra ti. E como é que tu administra o emocional hoje, assim. Tu fala sobre terapia, tu fala, né, sobre a importância também, inclusive no emagrecimento. Mas como é que foi a síndrome de burnout lá atrás, né? Pra quem não sabe, na verdade, é um esgotamento por conta da sobrecarga de trabalho, né? Eu passei por… Assim, eu sempre tive uma relação um pouco tóxica com o trabalho. Porque eu me envolvo muito, eu gosto e eu não tenho limites. Eu sou uma pessoa meio sem limites. Hiperativa, Eu sou hiperativa, Perfeito. né? Então, quando eu gosto de uma coisa, eu me jogo naquilo ali, eu esqueço do resto, eu entro e eu tenho dificuldade De sair. de sair, porque eu hiperfoco, né? Então, eu entro aqui e não vejo mais nada, né? Então, eu tenho uma relação tóxica com o trabalho até hoje. Eu tô sempre me policiando
pra não dever pras outras áreas da minha vida, né? Falar em equilíbrio hoje em dia é uma utopia, não existe equilíbrio, né? A gente tá sempre escolhendo aquilo que… O menos pior, né? Que prato que eu vou derrubar hoje, né? É mais ou menos assim. Então, naquela época, eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. E eu tava trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia. Eu acordava às 5 da manhã pra trabalhar, ia dormir meia-noite. Eu não tinha, assim, ó, nenhum limite, assim, nenhum. Atividade física? Eu até fazia, porque eu não queria me perder, né, demais, assim, daquilo que eu acredito como ser humano. Mas eu entrei num negócio que eu trabalhava de segunda a segunda-feira, daí eu comecei a ficar super mal. Aí eu não queria mais me arrumar, aí eu fui ficando, eu não queria mais sair. Aí, tipo assim, eu não sei nem como é que eu tô casada até hoje, porque naquela época eu meio que tava vivendo por conta, assim. Casada, mas tava meio que ali no meu mundo. E daí eu fui ficando muito cansada. E daí eu comecei a beber mais, porque eu tava cansada. E daí quando eu via, eu tava bebendo muito na sexta, muito no sábado. E no outro dia eu ficava péssima, daí eu tinha que trabalhar. Aí eu fui ficando… assim, eu fui ficando muito mal dia após dia. Até que aconteceu um episódio que num dia eu bebi assim um pouco mais do que deveria. Fiquei super agressiva com meu marido, foi horrível. Ele teve que chamar amigos pra ajudar, porque ele não sabia o que fazer comigo. E resumindo ao máximo, né, a história. Sim. E aí eu vi que eu tava muito mal. E aí eu comecei a olhar pra trás e ver que eu não me reconhecia mais no espelho. Eu não… Quanto tempo durou isso? Eu acho que eu fiquei mal uns 6 meses, assim. Porque não era de uma hora pra outra, né? E daí eu comecei a comer mais e várias coisas, assim, né? Destrutivas, né? Comportamentos muito destrutivos. E eu não me reconhecia mais mesmo, assim, de me olhar no espelho e as coisas que eu gostava antes. Cadê? Quem eu me tornei, né? E todas as outras coisas que eu gostei até então, que não estavam mais acontecendo. E aí eu comecei um tratamento com uma psicóloga, então, e fui me recuperando até hoje. Tá? Tu faz? Eu faço terapia e tô me recuperando daquilo tudo que eu vivi até hoje. Porque 6 meses eu fiquei mal, mas trabalhando de maneira tóxica, eu fiquei muitos anos. Então, até hoje eu me sinto em recuperação, tentando resgatar minha vida, de certa forma, de tudo aquilo que eu vivi até aquele momento. E melhorei muito. Eu posso dizer que eu tô uns 80% melhor, mas assim… Mas é difícil, né? Facilmente a gente entra naquele modus operandi do hiperfoco ou do trabalho, porque te gera prazer, né? Sim. É muito difícil. Hoje, uma das coisas que mais me ajuda a me controlar é dormir. Se eu sei que eu tô dormindo menos do que 8 horas, quer dizer que eu tô entrando na zona de perigo, de novo. Porque eu tô começando a colocar de novo outras coisas em cima do meu sono. Entendi. Então, o meu ponto, assim, hoje, de observação, se eu tô bem ou se eu não tô, é o sono. Se eu tô passando dos limites, é porque eu tô dormindo pouco. Eu vou tirar do sono. Isso vai ser ruim, isso vai desencadear compulsão alimentar, querer beber mais álcool pra me aliviar e etc, etc. Então, nunca tive problema com álcool, graças a Deus. Mas eu via que eu tava desenvolvendo. É que, na verdade, sabe? é uma fuga, né? É uma maneira de tu… né? Ok, existem medicações, cada um tem o seu, né? Naquele momento, pra aliviar, tu teve que buscou o álcool naquele momento. Ou podia ser comida, podia ser outras coisas também, né? Não mudaria nada hoje, sabe? Voltaria atrás pra não sofrer por tudo isso, né? Não, eu faria tudo exatamente igual. E estaria me recuperando de novo agora. Porque, embora tenha sido muito sofrimento, e eu fiquei muito mal mesmo. Nossa, guria. Eu entendo também que isso foi uma construção daquilo que eu me tornei hoje. Talvez se eu não tivesse ido tão fundo assim, além de não ter construído tudo que eu construí, eu não ia ter o discernimento hoje de como é bom viver bem. Sabe? Então, chegar no fundo do poço foi muito bom pra eu entender que eu nunca mais quero estar ali. Perfeito. Sabe? Foi, né? E outra coisa, né, só pra gente concluir também, que eu acho que é importante, além da sobrecarga, existe uma glamourização muito grande em relação ao trabalho do criador de conteúdo, né? Tu pode trabalhar de onde tu quiser, tu pode criar conteúdo, tu é muito legal, tu ganha bem, mas assim, qual é o preço que tu paga, né? O preço de tempo, né, energia e o desgaste que é absurdo. E eu acho que as pessoas, elas realmente, às vezes pensam que eu sou muito famosa, que eu ganho tudo, que, tipo assim, que eu sou uma celebridade, sabe? E não é, isso, né, isso não é real. Mas assim, eu sinceramente nem sei muito o que dizer a respeito disso, porque eu acho que… Mas tu percebe isso, Nath? As pessoas falando sobre… Na verdade, assim, o que eu vejo? Que ninguém sabe o que eu faço mesmo. No fundo, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Sabe? Tipo, quando eu falo que eu tenho uma equipe, que nós trabalhamos em 8 pessoas, todo mundo acha que eu tô atendendo no consultório e eu tenho 7 secretários.
sabe? As pessoas não têm noção do que é. Perfeito. Eu nem sei o que dizer sobre isso, porque as pessoas não têm a menor noção do que tá aquilo que tá por trás. Elas acham realmente, assim, que é só pegar o celular e falar alguma coisa e tchau. Isso! Já era, sabe? Isso. Né? Mas é pesado. É pesado. Mas todos os trabalhos são, né? Sim, não tem mar de rosas, né? Então, eu lembro assim, quando eu tava no consultório era pesado também. Quando eu tava na FSG era pesado também. O trabalho do meu pai foi pesado também, né? As pessoas, elas trabalham, tu tem que escolher o teu pesado. Só que não é fácil, como parece ser. O que é esse pensamento é muito perigoso, inclusive. Porque tem muita gente entrando pro digital… Perfeito! Achando que é só ir ali, Isso! né? Que é fácil, rápido. O que eu vou dizer assim, que pra mim isso é bom. Porque assim, as pessoas vão se fuder, né? E elas vão entender, alguém vai me entender. Agora elas vão me entender, sabe? Se ela acha que é fácil, vai lá e faz, Não, então. Exato. Isso é muito, assim, eu disse assim, porque quando eu comecei lá, né, há 3 anos atrás, eu disse, cara, é agora, vou investir em tráfego, em 1 ano eu quero já fazer meu primeiro 1 milhão. Errou, né? Bem errado. Então, assim, não é fácil. Não é rápido. Tanto que quando a gente vai buscar uma empresa de tráfego pago não, de lançamentos, quanto antes tu fizer o próximo, mais rápido tu sabe… e minha vida aqui, eu tenho que estar em empresa, eu tenho que fazer isso. Então, sabe? O que eu acho muito perigoso dos lançamentos é que, como se vende essa ideia na internet, que tudo é muito rápido, as pessoas esquecem do tempo real das coisas. Então, assim… Quando eu me formei nutricionista, em 2010, que eu não tinha ninguém pra atender, até eu chegar no ponto que eu cheguei de cobrar R$400 uma consulta, levou tempo. Muito! Levou, assim, 5 anos pra eu ter o meu público e falar, tá, agora eu ganho bem, agora, tipo assim, meu Deus, eu tô no auge. Autoridade, né? Isso. Então, eu acho que no digital tem um pouco dessa perda da noção da realidade, sabe? Isso aqui também é um trabalho. Tu também vai ter que crescer aqui dentro, se desenvolver, passar por etapas, porque isso é a vida real. De tudo, né? Nath. Tudo. De tudo, né? Se perde o valor real na internet de tudo. Porque é muito fácil tu olhar que, sei lá, a Natália tá com uma BMW 2023, mas assim… Será que ela, né? Primeiro, será que é dela? Sim. Segundo, é a comparação, como é que ela fez. Então, assim, não se tem… Primeiro que a pessoa que não herda, mas a pessoa que cresce muito rápido, ela não tem maturidade de lidar com a riqueza, sabe? Não tem como, não é possível. Tanto que, eu já falei em outro podcast aqui, tu não vai ver um gestor de 22 anos, 23, porque ele não tem maturidade, entende? Ele não tem, e a gente tá vindo com uma geração aí muito protegida e que não sabe lidar com a frustração. Então, quando tu diz que não é, que vai demorar, que vai… Só que, em contrapartida, tu tem uma série de redes sociais te dizendo, não, vai lá e faz que em 2 meses tu vai ter teu primeiro 1 milhão. Isso que eu tenho pena. E quando eu falei que eu tinha pena das pessoas, é nesse sentido, assim, que as pessoas vão cair num negócio tão alto, coitadas, sabe? Mas às vezes também a pessoa, né, precisa levar um tombo ali pra entender. Mas é tudo um processo na vida, né? Eu não vou dizer que às vezes eu não me comparo também e penso, poxa… eu podia estar um pouco melhor. Porque a fulana, não sei o quê. Às vezes me passa pela cabeça. Mas daí depois eu me posiciono e falo, Natália, tá, eu tenho 34 anos. Olha tudo que eu construí até aqui. Eu me formei com 24 anos, era professora universitária. Eu já fiz tantos lançamentos, eu tenho faturamento assim. Eu fiz muita coisa. Então, poxa, eu tenho que ser mais gentil comigo mesma. Amor próprio, né? Valorização sobre o teu processo, né? E quantos anos eu tenho, se a vida me permitir, para fazer tantas outras coisas. Então, isso aqui é trabalho. É um passo, outro passo, a gente cresce, a gente erra, vai de novo. É um processo, tem tempo, né? E, Nath, para nós encerrar, assim, o que tu diria para a mulher que deseja… ela tá querendo empreender, ir pro digital. O que tu diria para ela? Não vá. Brincadeira. Não, brincadeira. É que assim, ó, seria até mais fácil. Eu brinco, né? É verdade esse bilhete. Às vezes eu brinco, queria só chegar no meu trabalho às 8 horas da manhã, ter a minha gaveta com a minha clube social, o meu café e ir embora às 5 horas. Como se a pessoa que trabalha assim não tivesse obrigações, né? Claro que não. Assim, tem que querer muito. Tu tem que querer muito. Tu tem que ser meio louco com alguma coisa. Tipo assim, eu vou atrás disso aqui e ninguém vai me parar. Porque é muito fácil desistir. Porque tem muitos… Porque quando tu acha que deu certo, tem outra guia de imposto pra pagar.
Aí depois tu paga essa daí. Aí vem outra coisa. Aí um funcionário não sei o quê. Aí mudou o marketing. Aí o Instagram já não é mais a mesma coisa. Aí o YouTube não sei o quê. São muitas mudanças. Então, pra te empreender, tu tem que entender que tu vai ter que estar em constante movimento. Que tu não vai se acomodar. E não é fácil. Porque assim, tudo que a gente mais quer às vezes é ficar na boa. Eu vou deitar um pouquinho e vou ficar aqui só existindo. E não tem isso. Fechei o carrinho. Vou dormir agora. Não, tipo assim, eu saí de um lançamento enorme da semana passada. E meio que nessa semana eu tô numa ressaca, sabe? Mas eu já tô produzindo tudo de novo. Uhum. Então, eu acho que a principal questão para empreender é... Entenda, a vida é movimento. Tu não para, sabe? E tem que ter perfil pra isso, né? Porque tem pessoas que não... Que tem outros perfis. E tá tudo bem, né? Que eu não aguentaria naquele perfil, naquela atividade, sabe? Então, é entender que é escolher viver em movimento. Legal. Aceitar. Nath, qual que é teu Instagram? A gente vai deixar aqui o @ embaixo. @Natália Stedley, nutricionista. Tá, ok. Nath, obrigada por ter participado. Acho que eu ficaria mais umas 2 horas. Eu também. 2 imperativas conversando. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aí, distribuir um pouco, né, sobre a tua vida, sobre a tua trajetória profissional. Obrigada, Dani. Gostei muito. E é um prazer poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Legal. Então, gurias, vocês que estiveram com nós nesse episódio inteiro, muito obrigada pela audiência, por estarem aqui nos acompanhando. É bem importante você que está nos ouvindo no Spotify, que você nos avalie e também que você siga a página aqui do Pode Liderar. E você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva para receber as notificações de quando os episódios forem ao ar. Obrigada, beijos e até o próximo episódio.